Olá! Vamos começar essa análise sobre um tema que é, ao mesmo tempo, complexo e fascinante: o sistema político do Brasil. A gente vai mergulhar fundo para entender como o poder funciona de verdade num dos maiores e mais diversos países do mundo. E para começar, vamos direto ao ponto, né? A pergunta que não quer calar é essa: como é que um presidente consegue governar um país que tem mais de 30 partidos políticos? Pensa bem, como é que se governa com o poder no Congresso todo fatiado, dividido entre dezenas de partidos? Entender isso é a chave de tudo. Então, para a gente conseguir decifrar esse nó, a gente precisa começar pelo básico, pela fundação. Vamos dar uma olhada na estrutura oficial, no papel, como as coisas deveriam funcionar. No papel, o nome oficial do sistema é República Federal Presidencialista. Parece complicado, mas vamos quebrar isso em partes. República é porque o chefe de Estado é eleito pelo povo. Presidencialista significa que o presidente faz dois papéis ao mesmo tempo. Ele é o chefe de Estado e também o chefe de governo. E federal é porque os estados têm autonomia política, suas próprias regras. E aí, claro, vem aquela estrutura clássica dos três poderes. A ideia é que eles sejam independentes, mas trabalhem em harmonia. Então, de um lado, tem o executivo, com o presidente que, executa as coisas. Do outro, o legislativo, que é o Congresso, cuja função é criar as leis. E, por fim, o judiciário, que está ali para interpretar essas leis e a Constituição. Até aqui, tudo bem, né? Essa é a teoria. Ok, agora segura, porque é aqui que a gente sai da teoria e entra na prática. E é na prática que o jogo político brasileiro de verdade acontece. Lá em 1988, um cientista político chamado Sérgio Abranches usou uma expressão que, olha, define tudo. Ele chamou de presidencialismo de coalizão. Guarde bem esse nome porque ele é talvez o mais importante para a gente entender como a política funciona no Brasil. E o que isso quer dizer na prática? Bom, o ponto central é esse aqui. Não importa quão bem votado um presidente seja, ele simplesmente não consegue governar sozinho. É impossível. Ele é obrigado a construir pontes, a negociar ministérios, cargos, liberar verbas, tudo isso para formar alianças com um monte de partidos diferentes. Só assim para conseguir a maioria no Congresso e aprovar qualquer coisa. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Por que o sistema ficou tão fragmentado? A resposta, como quase sempre, está lá atrás, na nossa história. Vamos fazer uma viagem bem rápida no tempo para entender. Se a gente olhar a história política do Brasil, é como uma gangorra. Uma hora o poder está super centralizado, na outra ele se espalha. A gente teve o Império, depois a República do Café com Leite, aí veio a Era Vargas, que centralizou tudo de novo, depois um regime militar. A redemocratização, lá nos anos 80, foi uma resposta direta a tudo isso. A Constituição de 88 foi pensada justamente para garantir que muitas vozes diferentes fossem ouvidas. E foi aí que a porteira se abriu para o monte de partidos que a gente vê hoje. E o resultado direto dessa história toda é exatamente o cenário político que a gente tem hoje. Um número impressionante de partidos e um eleitorado, olha, com umas características bem particulares. É isso aí, mais de 30 partidos políticos. Com tanta gente diferente, o que acontece? Essa fragmentação toda acaba forçando a criação de grandes blocos no Congresso. O mais famoso deles, claro, é o Centrão. E o que é o Centrão? Não é um grupo com uma ideologia única certinha. É um conjunto de partidos que se junta para negociar força, para negociar poder e influência com qualquer governo que esteja no poder. Mas, olha, a complexidade não está só nos partidos, não. Ela está também em quem vota. Tem uma pesquisa muito interessante do Datafolha, lá de 2013, que revelou um perfil ideológico do brasileiro que é bem dividido. E os reflexos disso a gente vê até hoje. E o que essa pesquisa de 2013 mostrou foi um contraste que chama muito atenção. De um lado, nas questões de costumes, o eleitorado pendia mais para o lado conservador. Veja só os dados. Agora, quando a pergunta era sobre economia, a coisa mudava. As pessoas tendiam a apoiar mais a intervenção do Estado, ou seja, um pé no conservadorismo social e outro num Estado forte na economia. Essa dualidade que ajuda a gente a entender por que é tão difícil um partido ou uma ideologia só dominar o cenário político. Certo. Então vamos juntar tudo o que a gente viu até agora. A estrutura oficial, a história, o caminhão de partidos e esse perfil do eleitorado. Beleza. E daí? Qual é o resultado prático disso tudo no dia a dia? Uma forma de entender as consequências é ver como o Brasil é avaliado lá fora. Por exemplo, em 2015, o Índice de Democracia da revista The Economist
classificou o Brasil como uma democracia imperfeita. A nota, na época, já mostrava esses desafios institucionais todos. E essa é uma classificação que sobe e desce, sabe? Mostra bem a tensão que existe o tempo todo no nosso sistema. Outro ponto muito sensível é a percepção de corrupção. Em 2016, por exemplo, o Brasil estava lá na 79ª posição nesse ranking. E a análise que se fazia era que essa necessidade de negociar o tempo todo para formar a maioria acabava criando um ambiente que parecia, mais aberto a práticas de corrupção. E esse é um desafio que continua sendo central no debate político brasileiro até hoje. Então, para a gente fechar o raciocínio, a grande lição aqui é que o tal do presidencialismo de coalizão não é só um termo técnico, de livro. Não mesmo. Ele é o motor do sistema. É ele que explica por que a gente vê tanta negociação o tempo todo, por que às vezes tudo parece travado, mas também por que a política brasileira é tão dinâmica e tão imprevisível. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta para se pensar. Esse sistema de negociação sem fim, ele é um defeito de fábrica, uma falha estrutural? Ou será que ele é, na verdade, a característica essencial, a única forma de conseguir governar um país tão imenso e diverso como o Brasil? É uma pergunta que, no fundo, continua a definir o futuro da nossa democracia.